Aleluias, glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, início de noite aí, que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial, amém? Nesse momento eu gostaria de convidar você para você abrir o seu coração, preparar o seu coração para nessa noite especial de domingo estarmos aqui adorando ao Senhor, por conta aí, da paralisação, do decreto. Não é possível estarmos todos reunidos aqui na igreja, como nos é de costume, mas nessa noite, eu gostaria que você preparasse o seu coração, abrisse o seu coração, preparasse esse ambiente de adoração na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Deixe tudo que você estiver fazendo, chame a sua família para a sala, vamos juntos nessa noite adorar ao Senhor. Eu recebi uma mensagem de um jovem, falando assim: puxa vida, mas a gente não pode estar na igreja, e eu não gosto muito assim de assistir em casa, eu fico com preguiça de assistir. E naquela hora me veio um ímpeto santo, e a pessoa disse: o que eu faço? E eu disse: olha, seja crente em casa, seja crente na igreja, seja crente na rua, seja crente no trabalho, seja crente na escola, seja crente onde você estiver, não importa onde você esteja. Se o momento nos favorece estarmos todos reunidos na igreja, vamos celebrar na igreja, vamos adorar na igreja, vamos nos alegrar no Senhor na igreja. Mas se a realidade nos traz a condição de só podermos adorar em casa, vamos dar o nosso melhor em casa, vamos celebrar em casa, amém? Vamos dar o nosso melhor para o Senhor, onde quer que a gente seja, porque as circunstâncias não podem mudar a realidade que nós somos. A gente tem que entender isso. Aonde quer que estejamos, somos igreja do Senhor, universalmente falando, e onde quer que nós estejamos, nós somos Igreja Batista Nacional da Paz, localmente falando, e isso é o que nos identifica. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido, que diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E vai continuar aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No momento de tristeza, no momento de dificuldade, Isaías vai declarar que ele viu o Senhor. Esse pode ser um tempo onde você pode ficar em casa, falar: puxa, parou tudo, acabou tudo. Mas também pode ser um momento onde você venha celebrar o Senhor. Convido você agora a abrir o teu coração, juntamente com o louvor que vai estar tocando agora, amém? Adore o Senhor, abra o seu coração. Vamos juntos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. O culto já começou. Aleluia, que coisa maravilhosa, estamos na presença desse Deus, e como disse o pastor Nivaldo, nós estamos aqui para celebrar o Senhor, nesta noite de domingo, de adoração ao Rei dos Reis, de celebração ao Pai. Vamos declarar, vamos render ao Senhor a nossa adoração nessa noite, vamos dizer a Ele: queremos render, Senhor, a Ti toda adoração. Eu te convido nessa noite a entrarmos no Santo dos Santos. Aleluia! Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã.
é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Cante, declare: Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Peça a Ele: leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, oh, oh, oh. Leva-me além. Que a tua vida, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você pode levantar as suas mãos aí na sua casa, em adoração a esse Pai amoroso, e exaltá-lo, dizer palavras de gratidão a Deus pela vida, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. E leva-me além, Senhor, leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, oh, oh Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Coloque a sua mão sobre o seu coração e peça nessa noite esta unção purificadora do Senhor na tua vida, no teu coração. Diga: Senhor, eu quero desta unção. Eu quero viver além das circunstâncias, além dos limites. Eu quero viver além de tudo que eu esteja passando. Eu quero passar contigo. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua, que a minha vida flua mais da tua unção, mais
mais o teu poder. Aplauda esse Deus aí na sua casa. Adore a Ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse Deus maravilhoso, tremendo. E eu quero convidar você a clamarmos a esse Deus nessa noite e dizer: Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença. Aleluia! Vamos declarar para Ele, diga: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantei. Aleluia! Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te eu adorarei, adorarei, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som
sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Diga pra ele que incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos aí na sua casa e glorificar o nome desse Deus maravilhoso e exaltar o nome dele, e dizendo que ele é o Deus que faz caminho em meio ao deserto. Que coisa maravilhosa é poder adorar o Senhor. Não há problemas, não há dificuldades que não fujam da presença do nosso Deus. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Nesse momento é difícil, não é? Mas Deus está aqui conosco. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Oh! Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Declare comigo, diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu queria que você nesse momento orasse aí na sua casa. Comece a levantar um clamor a Deus.
um clamor de adoração, de intercessão pelo nosso estado, pelo Brasil, por essa Covid, para que Deus possa quebrar esse espírito de morte que está assolando o mundo. Deus é Deus de misericórdia, e nós clamamos nessa noite: vem Espírito de Deus, sopra dos quatro cantos, Senhor. Vem, Senhor, com teu poder. Oh, vem Espírito de Deus. Oh, vem, vem. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Que coisa maravilhosa é celebrar o Senhor nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos passar nesse momento ao momento do ofertório, dos dízimos, das ofertas, e vamos adorar o Senhor e glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe onde você estiver nesse momento, em nome de Jesus. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do nosso grandioso Deus. Que momento maravilhoso. Eu queria convidar você, por gentileza, nesse momento, para você abrir a sua Bíblia no livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas do povo de Israel, capítulo 29, versículo de número 9, amém? 1 Crônicas 29, versículo 9. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Vamos ler novamente? O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também ao rei Davi se alegrou com grande júbilo. Essa passagem aqui fala da construção ali do templo, onde o rei Davi estava ali preparando os materiais para Salomão construir o templo. E a Bíblia diz que o povo trouxe com tanta alegria as ofertas, que houve um grande júbilo no coração de quem? No coração daqueles que ofertavam. Mas por que houve grande júbilo no coração deles? Aquele grande júbilo, aquela grande alegria que houve no coração daqueles irmãos naquele tempo, foi porque houve um grande sentimento de pertencimento no coração deles. Eles tinham convicção de que aquilo que eles estavam fazendo não era algo natural, não era algo humano, não era algo para o reino humano aqui na terra, mas era algo para o reino dos céus, e havia uma grande, intensa alegria no coração deles. Nesse momento você vai ter a oportunidade de participar do dízimo e das ofertas ao Senhor.
a oportunidade de você estar em casa, participar do culto, além dos seus louvores, das suas orações, de você voluntariamente, com muita alegria, participar nessa noite. Amém? Está aí na tela aqui em cima, está aí o número do Pix aqui da igreja, onde você pode fazer essa transferência a partir de qualquer conta bancária que você tiver. Ou então, se você preferir, a igreja está aberta pelas manhãs aqui, você pode trazer também. Mas venha com alegria, com esse sentimento, não de obrigação, não é algo que é obrigação, não é uma obrigação, mas é um privilégio, é um privilégio participar disso. Aleluias. Nesse momento, vamos fazer isso com muita alegria no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. De ti, mais uma vez mais, de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos, eu não sei se você em casa, você vai estar sentindo o que a gente está sentindo aqui. Eu quero contar só uma pequena experiência enquanto o pastor se prepara para vir. No dia a dia, a gente, quase sempre a gente usa mais desodorante do que perfume, não é verdade? E aí, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu fui colocar ali, né, o meu perfume geralmente de domingo, e aí me veio algo no coração, mas assim, a gente vai dar somente a turma de sempre, eu vou usar o desodorante. Não, eu estou indo para o culto ao Senhor, eu vou usar meu melhor perfume. O que é isso? Sabe? Que isso chegue no seu coração nessa noite, que esse sentimento nessa noite chegue ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Receba da palavra nessa noite, prepara o seu coração para você receber da palavra nessa noite. Deus amado, Pai querido, receba diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas nessa noite. Meu Deus, e que o Senhor prepare o nosso coração para receber da Tua palavra, e que ela venha como flecha no coração de cada irmão que vai estar, meu Pai, recebendo nessa noite em casa, em o nome de Jesus. Prepara o seu coração. Amém, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Eu acredito que você sentiu esse momento tão especial de louvor, como nós fomos preenchidos com a presença do Espírito Santo, como Deus falou poderosamente ao nosso coração. E agora eu convido você para esse momento da palavra, esse momento de ouvirmos o que Deus quer falar ao nosso coração. Eu sei que não é a mesma coisa, não é? Você em casa, muitos irmãos gostariam de estar aqui, neste momento,
estarmos juntos, celebrando ao Senhor. Já estávamos com o costume, né, de estar na igreja, de repente aconteceu esse dia de lockdown, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Uma história muito conhecida nossa. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos levitas. Eu quero louvar a Deus aí pela vida do Delmiro, do Daniel, do Lucas, pastor Nivaldo. Pastor Jean estava aqui hoje também pela manhã no nosso culto dominical, pastor Daniel Guerreiro. Deus abençoe essa equipe abençoadíssima dos irmãos que estão aqui louvando, adorando, glorificando ao Senhor conosco. Atos 16, a partir do versículo 22. Nós vamos ler esse texto, né? Amém? Se puder botar na revista e corrigida, eu estou com a revista corrigida aqui, aí a gente vai ler junto aqui com você nesse momento, em nome de Jesus, não é? Diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, e acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Que coisa maravilhosa! Que história incrível! E o tema de hoje é: quando as circunstâncias me levam a Deus. Quando as circunstâncias nos levam a Deus, ao Senhor. Essa história é linda. Mas eu quero lhe contar, antes de começar a meditação, uma história muito interessante. Estava pesquisando sobre um camarada chamado Ivan IV. Ele foi o primeiro czar de toda a Rússia. E diz a história que ele era um homem muito cruel, ao ponto das pessoas colocarem o nome dele de Ivan o Terrível. Mas pense num cara mau. Pense num homem difícil. Ele casou com 7 esposas e diz a história que ele maltratou as 7 mulheres. Ele era imoral, violento. Ele pegava os animais e lançava de cima do muro do Kremlin só para ver os animais caírem lá embaixo, estourar os miolos e ele escutar os animais morrendo. E aí, em 1584, aquele homem morreu. E os historiadores registraram que os súditos, quando viram que ele morreu, rasparam a sua cabeça, rasparam a barba e lhes vestiram para o enterro com a roupa de um monge. Porque eles acreditavam que Deus, quando
ele fosse chegar no céu, não é? Na presença de Deus, e Deus o visse com as roupas de monge, Deus iria permitir que ele entrasse no céu. Imagine. Essa história, meus queridos, real e ao mesmo tempo fatídica, nos ilustra como as pessoas estão crendo nos dias de hoje acerca da eternidade. Como as pessoas estão crendo acerca de tudo, enquanto os vivos estão ignorando a Deus. Estão ignorando. Estão simplesmente abandonando tudo, deixando tudo de lado, não querem saber de andar com o Senhor, não é? E daqui a pouco eu explico o porquê dessa situação. Para si mesmo, para os seus amigos, para o seio da família, mas lá no fundo as pessoas querem que Deus consiga enxergar alguém diferente depois que ele morrer. Você já percebeu? Eu já fui em vários velórios, não é? Acredito que enquanto eu não morrer, a gente vai em outros tantos. Mas pode ser o camarada mais perturbado, que foi o cara mais difícil da rua, do bairro, a pessoa mais complicada, mas quando o cara morre, todo mundo só quer encontrar as boas atitudes daquela pessoa, né, pastor Nivaldo? As pessoas só querem encontrar, não, ele era bom, ele olha, sabe, ele devia ser isso ou aquilo outro, daquela situação. Puxa vida, eu me lembrei de um cordel, já contei aqui há um tempo atrás, que um camarada, você sabe que cordel é uma história, né, que a pessoa vai criando, e aí contou a história da sogra de Pedro. Diz que a sogra de Pedro era uma mulher muito ruim, muito difícil, muito brava, e que ela não fazia amizade com ninguém, brigava com todo mundo, e Jesus mesmo assim curou a sogra de Pedro, mas diz que ela morreu e no cordel, né? Isso aqui é uma história de cordel, e ela foi levada para ir para o inferno, não é? E as pessoas começaram a dizer para Pedro, né? Pedro, como é que sua sogra morre? A sua sogra vai para o inferno. E aí Pedro foi pedir a Jesus clemência pela sogra, né? Se é possível que isso acontecesse. E aí de repente pediram para vir os livros da história daquela mulher e só encontrava coisa difícil, que a mulher brigava com todo mundo, resmungava com todo mundo, maltratava todo mundo. Aquela mulher era um terror, mas em um determinado momento, diz que um dia, quando ela estava cortando uma cebola, ela com aquela casca da cebola que ela estava cortando, ela soltou uma lágrima. E aí Jesus disse assim, olha, então por essa lágrima dessa velha, nós vamos tirar ela lá do purgatório, do inferno, e vamos trazer ela de volta. E na hora que ela desceram com aquela casca de cebola, é óbvio, isso aqui é uma fantasia, uma história, né? E aquela mulher pegou na casca de cebola, e quando ela estava subindo, as amigas dela que estavam do lado, todo mundo quis, me leva, e ela saiu sapateando, dando chute pesado em todo mundo, e a casca de cebola rasgou. Resultado, ela acabou ficando lá no inferno, porque nem a casca de cebola conseguiu salvar a velha. Essa é uma história, como a história do Ivan. Eu estou lhe contando isso porque muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos observando, que as coisas que nós estamos produzindo, que nós estamos fazendo, mas cuidado com as coisas, sabe? Se formos perguntar para as pessoas assim hoje, eu perguntando para você, olhando diretamente para você, olhando para você, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que ao morrer, ao fechar os seus olhos aqui neste mundo, nesta terra, nesse tempo que nós estamos vivendo, e a gente não tem controle sobre isso, não é? Será que na hora que a gente morrer, nós vamos realmente estar lá no céu e viver no céu com o Senhor? Será que nós vamos conseguir isso? Claro, afinal de contas, nós somos considerados, não é, uma das maiores nações cristãs do mundo. Nós somos considerados. Outros poderão dizer assim, não estou interessado nisso não, pastor. Meus pais tiveram cuidado de me batizar quando eu era garoto, quando eu era criança, eu já fui batizado, e agora pronto, resolvi meu problema. Eu já estou com meu passaporte carimbado para entrar no céu, eu não tenho mais que me preocupar com esse assunto. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite é, será que esta é a resposta definitiva e suficiente? Como é que nós podemos saber acerca da nossa salvação? Há um lugar onde podemos achar as respostas certas,
há um lugar onde nós podemos saber o que Deus tem preparado para nós, e esse lugar está aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia. É através da Bíblia. Não adianta. Eu posso falar um monte de coisa para vocês. Eu brincava com os irmãos aqui da igreja, dizendo assim, olha, eu vou dar um bilhete para vocês, um papel, e vocês vão morrer, você leva esse papel com vocês, bota no bolso. E quando você chegar lá na porta dos céus, fala assim, eu fui ovelha do pastor Josué, lá da Igreja Batista da Paz, em Vitória da Conquista, na Bahia, no Brasil, e Jesus vai olhar para aquilo ali e vai dizer, então pode entrar, que está tudo beleza. Isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar de nada. Então vamos voltar para o texto lá de Atos, não é? Esse episódio tem o seu auge de tudo que a gente leu aqui, quando aquele carcereiro faz a pergunta crucial no versículo 30, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Não é? Ele fez essa pergunta para os discípulos naquele momento tão difícil da sua caminhada. Para aquele momento tão difícil da sua vida. Essa é uma pergunta das mais importantes que nós precisamos fazer. Quando eu estava preparando esse sermão, Deus me deu esse tema. E eu titubeei um pouquinho, eu falei, eu podia pregar outra coisa, eu podia falar um assunto assim e tal, mas a palavra foi essa, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia, milhares de pessoas estão morrendo. Essa semana o Brasil bateu um recorde, 1.500 e tantas pessoas que morreram de Covid em um único dia. Os hospitais estão aí quase que no seu topo, não é por isso que nós estamos com lockdown em vários estados, aqui na Bahia, em todos os lugares, porque a capacidade, as pessoas não entenderam ainda que precisa haver um momento de distanciamento, mesmo que você saia, mas se precavendo. Tem tantos jovens, outro dia eu tomei um susto, saí com a minha família, a gente ia tentar comer uma pizza, alguma coisa assim, e quando a gente passou em uma rua movimentada da nossa cidade, milhares de jovens ali, todo mundo sem máscara, tudo aquela aglomeração, aquela situação totalmente difícil. E aí vem essa pergunta, não é? E é uma pergunta que vai influenciar o nosso destino eterno. E então é importante que a gente tenha uma resposta verdadeiramente adequada para o momento em que nós estamos vivendo. Não é verdade? Então, a resposta a pergunta do carcereiro foi, Senhor, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? A resposta dos discípulos, dos apóstolos ali foi, Paulo e Silas disseram o que para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas alguns vão poder me perguntar, por que eu tenho que acreditar em Deus? Aí começam as indagações. Por que eu tenho que acreditar em Deus? Como eu posso acreditar em um Deus bom, que as pessoas falam que Deus é bom, e com tanto sofrimento nesse mundo, com tanta luta, está tanta gente morrendo, tanta situação desse jeito, dor, desespero, angústia. Como é que eu posso acreditar em um Deus bom se as pessoas ruins estão prosperando e tantas pessoas estão vivendo na miséria, não têm o que comer? Para sabermos se precisamos dessa salvação, eu preciso entender algumas das nossas realidades. E eu separei aqui pelo menos 3 coisas importantes que a gente precisa pensar nesta noite. Primeiro, você tem que perceber a sua necessidade. Você tem que entender a sua necessidade, aquilo que mais é necessário para o seu coração. Existem muitas pessoas que estão se sentindo necessitadas, porque nós moramos em um mundo onde há um orgulho humano, aprendemos que devemos ser autossuficientes, capazes de controlar qualquer coisa, não é? E algo acontece de repente, para nos lembrar que nós somos frágeis, que nós não somos absolutamente quase nada. A Bíblia diz que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Não é? Só quem entende essa coisa, quem passou por esse processo aí da Covid, de perda. Quantas pessoas especiais, pessoas amorosas, pessoas que a gente tinha com tanto amor, que partiram, foram embora. Quantas pessoas?
Mas vamos pensar aqui na história do carcereiro. O carcereiro podia estar trabalhando naquele dia, ele era o chefe da prisão, não é? Porque o carcereiro era o cara que tomava conta de tudo. E ele estava indo ali, ó, que maravilha. Hoje eu estou indo trabalhar. Eu cresci, não é? Antes eu era apenas um subordinado e agora eu sou o representante máximo aqui da penitenciária. Meu primeiro pagamento, né? O salário dele, o soldo aumentou vertiginosamente. Eu vou comprar um carro novo, uma carruagem nova no caso dele aqui, um cavalo bonito, não é? Lá naquele tempo. A esposa estava em casa cuidando das crianças, tudo estava acontecendo conforme ele estava prevendo, que estava tudo maravilhosamente bem. E ele podia passar a noite tranquila, os presos estariam todos ali confinados, cada um em sua cela, cada um preso. O texto diz que ele prendeu, além de Paulo e Silas terem recebido açoites, eles foram presos aos pés, no tronco, então não tinha como fugir de maneira nenhuma, mas... E quando esse mais aqui da Bíblia acontece, a gente precisa parar e pensar muito claramente. Um terremoto violento fez estremecer aquele edifício. Primeiro eu quero lhe dizer o seguinte, esse terremoto que aconteceu não foi um terremoto comum, não foi um terremoto qualquer. Porque eu nunca vi terremoto que solta cadeado, que tira cadeia dos braços das pessoas. Terremoto trinca a parede, arranca tudo e faz um monte de problema, mas tirar correntes, isso era um terremoto que representava ali o poder de Deus naquele momento. O carcereiro se desperta com todas as portas daquela penitenciária abertas e ele imaginou, fugiu todo mundo, sumiu todo mundo, e aí agora ele estava encarregado, porque aqui no versículos iniciais diz que o carcereiro, lançaram e mandaram ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então ele tinha uma responsabilidade diante de todos os líderes, de todos os homens, os chefes daquela cidade, não é? Como se o prefeito da cidade, os governadores, as pessoas que estavam ali disseram, você é responsável por esses prisioneiros. E ali naquele momento ele imaginou, tudo acabou e conforme a lei romana, se ele perdesse os prisioneiros, ele pagaria com a sua própria vida. E para que ele não passasse esses problemas, ele imaginou sua família, seus filhos, sua esposa, passando por essa tamanha laceração de perda. Ele falou, pronto, eu vou me matar. Pegou a espada e naquele momento, Paulo, açoitado, vergões nas costas, tanto que o texto diz que ele vai lavar os vergões, vai cuidar do apóstolo. Paulo grita de lá, não é? Compungido pelo Espírito Santo de Deus, não faças nenhum mal, estamos todos aqui, calma. Seu mundo está desmoronando, querido, debaixo dos seus pés? A sua vida, como é que está a tua vida? Como é que estão os teus propósitos? A gente disse assim, 2020 é o ano para ser esquecido, e 2021 vai ser diferente, mas de repente a gente começa a viver e o ano está pior do que 2020. Pior. Quando você se levanta e pensa assim, hoje é o dia, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou vender, hoje eu vou conseguir aquele emprego, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, mas de repente alguma coisa acontece. A saúde se abala, os negócios vão de mal a pior, o casamento está esfacelado, os filhos estão cada vez mais distantes, o dinheiro não é suficiente para pagar as contas, misericórdia. E aí você percebe que existe tantas forças neste mundo sobre as quais você não tem nenhum controle. Nós temos um monte de coisa, nós não temos controle de nada. Nem da nossa vida. A gente tem controle. Não é? E tudo que você pode fazer é só uma coisa. É ir ao encontro de Deus. É procurar o Senhor. É dizer para Ele assim, Senhor, eu entendo que eu não posso viver sem a Tua presença. Eu entendo que eu não posso fazer absolutamente nada se o Senhor não estiver presente. E eu te confesso nesse momento que eu, sem o Senhor na minha vida, estou desamparado. Isso é o começo de você mudar a sua vida, a sua fé. E você precisa perceber a sua necessidade. É o primeiro tema, entender da sua necessidade.
Eu preciso entender que a minha maior necessidade não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do meu Pai, conforme Jesus mesmo afirmou. O homem não vive apenas de comer, de beber, mas de fazer a vontade de Deus, de viver na presença de Deus. Sabe, queridos, toda vez que alguém morre, eu fico imaginando como é o pós-morte dessa pessoa. Eu fico imaginando como é que vai ser essa pessoa, como é que essa pessoa está no âmbito da eternidade. Porque nesse mundo aqui, a gente pode viver 90 anos, 80 anos, 100 anos, não é? Alguns vivem muito menos, 30, 40. Esses dias vi uma menininha que faleceu aqui na nossa cidade com 7 anos de idade. Fiquei com uma tristeza que aquela menina morreu, não é? Uma doença. Vi essa semana, passou no jornal aí, um garoto foi fazer um negócio no braço, deram 4 anestesias e o menino morreu dentro do hospital. 4 anestesias para fazer um negócio no braço que não precisava de tanta coisa. E aí foi demais o excesso de anestesia, aquela criança morreu. Mas a eternidade não tem fim. É para todo sempre. Não vai ser 1 bilhão de anos, porque se tivesse 1 bilhão de anos, alguém ainda teria a esperança de falar, não, daqui 1 bilhão de anos eu vou sair, daqui a 50 bilhões de anos vai acabar essa tortura no inferno, ou o gozo no céu vai acabar, mas é eterno, é para sempre. Nossa mente humana, muitas vezes, não tem a capacidade da gente gerir isso e entender essa coisa da eternidade, porque a eternidade está no propósito de Deus, está no plano de Deus, está na esfera de Deus. Segunda coisa, você tem que perceber que Jesus é a única resposta para as nossas necessidades. Jesus, Ele é a resposta para a nossa necessidade. Escute essa palavra aqui, João capítulo 3, verso 16 e verso 17. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continua no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus queridos, vamos a uma pequena ilustração. Há alguns anos atrás, uns meninos, acho que foi não me lembro se foi na Tailândia, em um canto desse aí, eles entraram numa caverna e ficaram presos lá na caverna. Foi na Tailândia mesmo, né? Isso. Imagine que você estivesse numa caverna, entrando lá, fazendo uma caminhada, de repente a água começar a subir. E a água começar a subir, e você estava com um amigo ali, ou alguém, e aquele amigo, a água já está na cintura. De repente você vai percebendo que você vai morrer, porque a água vai subir e não vai ter lugar para você respirar. E aquele amigo então diz assim, olha, eu vou fazer um mergulho aqui, vou procurar uma saída. Deve haver uma saída, deve haver um túnel, deve haver algum lugar, uma brecha aqui para a gente fugir. E aquele amigo mergulha. E se passa 20, 30, 40 segundos e ele aparece de novo. E ele diz assim, olha, eu consegui ver uma luz pequenininha, tem um túnel ali, e eu vou lá procurar de novo. E ele torna a mergulhar. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você pensa, pronto, o cara morreu. E de repente ele aparece de novo lá e diz assim, olha, eu encontrei uma saída, tem uma saída, são boas notícias. E a água que estava aqui na sua cintura já está agora no pescoço. E ele fala assim, olha, se você não sair daqui, desse lugar, você vai morrer, porque a água vai subir. A única solução é você me seguir, é você mergulhar. Talvez você entrasse em pânico naquele momento, né, por não saber mergulhar e tal, mas era a única opção, porque ou você mergulha ou você morre aqui na caverna, que a água está subindo. E aí, querido, de repente você vai e você o segue. Com certeza você iria segui-lo. Com certeza você iria fazer o máximo de esforço para que você conseguisse chegar lá na outra caverna que ele encontrou e que teria ar suficiente para você ficar aí naquele momento. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus saiu da morte, ele anunciou e ele disse assim, eu tenho o modo de salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você vai ou você fica? Você vai com Jesus ou você fica?
Ah, meus queridos, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Terceira coisa, Jesus é a resposta da nossa necessidade. Terceiro, você precisa saber como é que nós devemos crer em Jesus. Nos dizem que acreditemos em Jesus, mas como é que nós podemos estar seguros em Jesus? Vamos ver algumas coisas importantes aqui. Romanos capítulo 10, no versículo de número 17. É a primeira coisa que precisamos, é examinar as evidências. E Paulo vai escrever, dizendo, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, ouvir a mensagem, ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Talvez você esteja aí preocupadíssimo pensando, e aí, será que esse negócio desse lockdown foi só nessa semana mesmo? Ou será que vai continuar na próxima semana? Será que vai ter mais? Vai fechar tudo? Vai continuar? Vai ter problemas? Calma. Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se que as circunstâncias estão nos levando ao encontro de Deus. Lembre-se que é através das circunstâncias que nós estamos vivendo que nós nos achegamos ao Deus Todo-Poderoso. A maioria das pessoas criticam a Bíblia, criticam a fé cristã, não leem a Bíblia, sabem muito pouco de Jesus. Quando sabem, talvez eles viram de Jesus apenas alguma coisa de um filme, ou então alguma coisa que alguém contou, mas não teve ainda uma experiência real, marcante, poderosa, maravilhosa, com esse Senhor absoluto que nos ama, que deu a vida dele por nós na cruz do Calvário. É preciso examinar as Escrituras, as evidências, a palavra. Todos nós agimos na medida da fé que nós possuímos. A Bíblia fala sobre pouca fé, a Bíblia fala sobre grande fé, e a Bíblia fala sobre uma fé crescente, e fala também de uma fé ativa. Olha quanta coisa! Pouca fé, grande fé, fé crescente, fé ativa, e a história segue nos dizendo que aquele carcereiro que naquela noite viveu aquela experiência traumática, pensando que seria o último momento da sua vida, ele teve uma fé acrescida. A sua fé naquele momento foi ativada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, nesse momento, eu te convido a você permitir que o Espírito Santo de Deus ative a fé que está aí no seu coração. Essa fé que você recebeu como mensagem, essa fé que você recebeu, talvez pelas sagradas letras da palavra, pelos seus pais, pela vida que você teve na igreja, por uma mensagem que você ouviu no rádio, por uma mensagem que você recebeu na internet, ou mesmo por uma live dessa que você está ouvindo aqui nessa noite. Ative a sua fé na pessoa de Deus. Não guie o seu pensamento nem os seus princípios por outro. Porque o próprio livro de Atos vai dizer que em nenhum outro há salvação, senão pelo nome de Jesus, pelo qual importa que nós devamos ser salvos. O carcereiro começou com uma fé pequenininha, agiu, a fé dele foi aumentando e resultou que ele abraçou aquela palavra, porque quando ele disse assim, senhores, o que é que eu preciso para ser salvo? A resposta dos apóstolos, crê no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua família, toda a sua casa. Ele creu, ele tomou posse e agora ele levou os discípulos para a sua casa, os apóstolos, e diz que lá houve uma mudança. Mas ele não estava preocupado que os caras não podiam sair da prisão, e agora ele tira os caras da prisão e já leva para casa. Já muda de figura, uma conotação. Então você tem que escolher nessa noite acreditar, não é? Eu resolvi acreditar. Eu resolvi tomar posse da palavra que Deus tem para a minha vida. Eu resolvi entender que o mistério de Deus, o mistério da cruz é suficiente para transformar as nossas vidas. Nessa noite, meus queridos, a única coisa que precisamos fazer
é escolher acreditar. Acreditar em Jesus, acreditar que Ele vai voltar, acreditar na cidade santa que Ele está preparando para nós, acreditar que nós vamos viver para Ele, com Ele para todo sempre, acreditar que os nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas, acreditar que o Senhor está nos convidando. Nós podemos escolher amar ou podemos não amar, nós podemos escolher acreditar ou não acreditar. Às vezes eu digo para as pessoas assim: olha, eu vou esperar. Eu estou dando uma mensagem de salvação para você. Você aceite a Jesus nessa noite. E às vezes a pessoa diz assim: eu vou esperar. Eu vou esperar para ver se eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou imaginar, será se isso hoje não. Há poucos dias atrás, meses atrás, nós fizemos um apelo para uma pessoa muito importante aqui dessa cidade, e os pastores reunidos, um momento muito especial, e nós fizemos um apelo e dissemos assim: está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. E naquela noite ele disse assim: eu vou pensar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco. Quase que não deu tempo, hein? Quase que não deu tempo dele pensar mais um pouco, quase que não deu tempo dele tomar as suas decisões, quase não dá tempo, porque outra pessoa diz assim: eu quero estar mais certo sobre a vida cristã, eu preciso primeiro consertar algumas coisas, eu preciso deixar algumas atitudes, eu preciso deixar alguns outros princípios. Meu querido, a Bíblia nos ensina que nós devemos vir a Jesus como nós estamos. Você já pensou se aquele ladrão que estava morrendo ao lado de Jesus simplesmente dissesse assim: não, eu não posso falar para Jesus me salvar, não é? Eu não posso tomar essa iniciativa, olha como é que eu estou aqui agora nessa cruz. Mas ele repreendeu o outro, que o outro estava zombando e dizendo assim: salvou os outros, salva-te a ti mesmo, tira a gente dessa cruz aqui. E ele diz assim: você não teme a Deus? Olha a nossa situação, nós estamos aqui porque merecemos, mas Ele não fez mal nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquela noite, naquele momento, Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles estavam fadados à morte naquele momento que estava vindo ali à frente. Você não precisa pensar primeiro em resolver isso, resolver aquilo, transformar. Quem vai fazer a transformação na sua vida, a metanoia só vai acontecer na sua vida a partir do Espírito Santo de Deus entrar no seu íntimo, no seu coração e trazer uma mudança significativa para você. Aí sim, aí sim. Mas se você ficar esperando, se você ficar duvidoso, não é? Lembra da Bíblia falando lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho que ter fé em algo que eu não estou vendo, em algo que eu estou ainda imaginando. Mas eu estou crendo, porque Jesus me deu a sua promessa, a sua palavra aqui, nas Escrituras, então eu creio que isso vai acontecer. Então, será que eu poderia sintetizar a fé? Eu digo que fé é ir em frente, quando só existe parte da evidência, e eu confio que Deus vai resolver todos os problemas e vai fazer todo o restante. Isso é fé. Um dia Josué, olhando para aquela turba, não é? Aquele povo que estava lá de Israel, um dia Josué olhou para aquela turma e Josué falou uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir. Josué capítulo 24, versículo 15. Vocês vão escolher hoje a quem é que vocês vão servir. Se vocês escolherem Baal, sirvam. Se são os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitais, vão servi-los. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos, você sabe o que eu vejo nesse texto? Esse texto me traz uma palavra. Josué, ele tinha convicção daquilo que ele estava crendo. Há um cântico, não é? Um cântico que diz assim: mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu creio em Jesus, eu creio no Senhor, eu creio nas suas promessas.
É aquela história do menino, né, que diz que o menino estava na escola e ele contando para os seus coleguinhas que ele tinha ido para a igreja no domingo, que ele ouviu lá as histórias e a professora estava ouvindo e de repente ele disse assim, olha, Jonas, o peixe engoliu Jonas, né? Ele falou baleia, que a gente sabe que não foi a baleia, mas vamos dizer aqui baleia, né, para criança, e ele disse assim, a baleia engoliu Jonas e a professora disse assim, menino, será que você não sabe que não pode, uma baleia não tem a capacidade de engolir o Jonas? E aquele menino disse assim, olha professora, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Porque nós temos que acreditar na palavra. A palavra é uma palavra poderosa, ela é digna de aceitação, ela é uma espada de dois gumes que penetra até a junção da alma e do espírito, que traz uma mudança significativa. Sabe, queridos, só a partir da palavra, só a partir dos princípios de Deus em nossas vidas é que nós vamos atingir aquilo que Deus almeja para a minha vida, para a sua vida. E quando aquele carcereiro, ele entendeu essa dinâmica, ele disse, eu escolho servir a Jesus. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta foi, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e toda a tua casa. Esta noite é noite de salvação. Esta noite é noite de salvação. Eu disse para você, eu talvez pensei em pregar outras coisas, mas o Espírito de Deus tocou no meu coração. É noite de salvação. Eu não sei o que está se passando no seu coração, eu não sei qual é a religião que você professa, eu não estou aqui lhe convidando a mudar de religião. Religião foi o homem que criou. Por isso que existem tantas religiões no mundo. Existem tantas religiões, tantos deuses criados, tantas ideologias, tantos achismos, tantas coisas, mas o que eu estou te chamando é para ter uma experiência maravilhosa, monumental, com o Deus que é criador de todas as coisas. Jesus de Nazaré, Ele que veio, viveu neste mundo, deu a sua vida por mim e por você, e nesta noite Ele está aqui, dizendo para você através desta live, deste culto, que Ele te ama, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele fez tudo o que Ele fez por amor a você. E nessa noite Jesus está de braços abertos, estendendo este convite para que você o adore e o aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos clamar ao Senhor? Vamos pedir a Ele que Ele faça a diferença na sua vida? Ah, pastor, mas o que eu devo fazer? Calma, vamos um passo de cada vez. O carcereiro não já foi falando assim, mas eu tenho que levar vocês para minha casa, eu tenho que lavar o vergonho de vocês, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lhe dar comida. Não, ele simplesmente foi recebendo uma fé gradativa, uma fé crescente, e ele foi recebendo paulatinamente os princípios e os conselhos de Deus. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Vamos orar? Senhor amado, aqui está este homem, aqui está esta mulher, aqui está esta família que está nesse momento, ó Deus, assistindo a este culto, participando conosco. Muitos precisam nesta noite mudar de vida. Muitos precisam nessa noite tomar uma nova iniciativa do seu comportamento, da sua vida, na sua fé. Nós não estamos aqui, Senhor, pregando nenhum tipo de religião. É importante vir à igreja, sim. É importante estarmos em comunhão, com certeza. É importante recebermos os ensinamentos da Tua palavra, sim. Mas nesta noite, em primeiro lugar, nós queremos receber uma fé que vai ser crescente, gradativa. A primeira coisa é te entregar o comando da nossa vida e dizer, Senhor, aqui está a minha vida e eu te entrego. E eu te digo nesta noite, Senhor, muda a minha história. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Diga isso. Repita comigo essas frases aí na sua casa. Repita onde você estiver, no seu celular, assistindo, no trabalho, não importa. Diga, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida.
Eu te aceito nesta noite como o meu Senhor, como o meu Salvador. Eu quero que o Senhor faça toda a diferença na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você tomou essa decisão? 3 coisas. Você já passou de estar nessa situação desesperadora desse homem? Até hoje, qual foi a escolha que mais repercutiu na sua vida? E o que você vai fazer para que a sua casa seja salva? Entregue a sua vida para Jesus. Coloque-se na presença de Deus. E eu te convido nessa noite a tomar essa decisão. Pode mandar uma mensagem para mim. Mande aí pelo chat, ou então você pode mandar uma mensagem. Tem uma mensagem que você manda. Algumas pessoas mandam mensagens aí no nosso YouTube. Pode mandar. Se você preferir, mande uma mensagem no meu Instagram, lá no direct. Vai lá na mensagem e manda. O meu Instagram é facinho. PR Josué Brito. Dá para botar aí na tela, pastor Nivaldo? Não dá não, né? Nem um textinho assim, não dá para escrever não. Se der para colocar aí, né? PR, bota aí, né? @PR Josué Brito. Você entra no Instagram. Meu Instagram é aberto, é livre. Você entra e você coloca lá um direct. Vai ser só eu que vou ver, junto com você, tá bom? E você coloca assim, olha pastor, eu tomei posse desta palavra, eu aceito a Jesus como Senhor da minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero mudar a minha história e a história da minha família. E aí a gente vai dar seguimento, tá certo? Não importa onde você está. Não importa se você está na Bahia, se você está em Minas, São Paulo, no Paraná, se você está em algum lugar aqui do nosso Brasil, ou até mesmo fora do Brasil. Não importa. Mande essa mensagem para mim. E eu quero ter o prazer de ter esse contato com você, mesmo pelas redes sociais. Conseguiu colocar? Tá aí, tá aqui embaixo, não é? Então tá aqui embaixo. Então você vai lá entrar no Instagram, não é? E coloca lá @PR Josué Brito. E aí você entra no meu Instagram, manda uma mensagem e a gente vai estar se falando, porque Jesus é bom. E Jesus utiliza-se destas circunstâncias que nós estamos vivendo para nos fazer chegar mais perto de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que esta semana seja uma semana de bênçãos para você, para toda a sua casa e para toda a sua família. Infelizmente não podíamos estar hoje com as pessoas, mas vamos crer em nome de Jesus que esta semana voltamos. Se não voltarmos, nossa live continua na quarta e no domingo. E temos também as nossas lives de oração todos os dias no nosso canal aqui mesmo do YouTube, às 22 horas e também pelo meu Instagram, PR Josué Brito. Você entra lá às 22 horas, temos nossa live de oração. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Estenda a sua mão assim. Senhor, toma agora a vida deste homem, desta mulher. Muda a sua história, muda, ó Deus, o seu comportamento, mude, ó Deus, tudo que precisa ser mudado na vida deles. Ó Deus, escreva o nome deste homem no livro da vida e nos transforme com a tua palavra. Que nós te adoramos nesta hora, em nome de Jesus. Profetizamos uma semana livre de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença. Abençoamos, ó Deus, o comércio, o trabalho, as autoridades, os profissionais de saúde. Nós abençoamos com toda sorte de bênçãos e proclamamos a verdade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça infinita, soberana de Jesus Cristo e as doces consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso no seu coração, como eu faço lá na live, ó. Um beijo. Está aí meu coração para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.